Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, eu tô aqui de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os antidepressivos. Muitas pessoas chegam no consultório e falam, poxa doutora, eu não queria começar o tratamento porque eu tenho medo de viciar e o que me disseram é que se de repente eu começar eu vou ter que tomar o resto da vida. E todos esses são tabus a respeito das medicações antidepressivas que não são verdadeiros, tá? Os antidepressivos, eles não viciam. Primeira coisa que a gente precisa entender é para que servem os antidepressivos? Essa nomenclatura, ela está até um pouco ultrapassada. Hoje em dia já tem muita discussão para a gente nomear os antidepressivos não mais como antidepressivos, mas pela ação que eles possuem. Por quê? Porque os antidepressivos, eles têm esse nome porque eles foram desenvolvidos inicialmente para tratar a depressão. Mas o que se vê hoje em dia é que eles tratam uma série de transtornos psiquiátricos. Então, o antidepressivo, ele vai tratar a depressão, mas ele também vai tratar transtorno de estresse pós-traumático, outros transtornos ansiosos como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, fobias, transtorno disfórico pré-menstrual, transtornos alimentares, alguns transtornos de personalidade. Então a gente vê que o antidepressivo pode ser usado para muitos transtornos. O que a gente precisa entender deles em relação ao mecanismo de ação? A partir do momento que ele é absorvido pelo nosso organismo, ele vai atuar no nosso cérebro regulando a nossa química cerebral. Então, quando a gente tem os transtornos psiquiátricos, o que a gente vê é que tem um desbalanço químico ali no nosso cérebro. Ou o nosso cérebro produz menos neurotransmissor do que ele deveria, ou ele tem menos receptor do que ele deveria. A questão é que os antidepressivos vão regular essa química. E aí o paciente volta a se sentir bem. Por que eles não causam dependência? A partir do momento que eu estabilizo a dose do antidepressivo, é essa dose que vai se manter por todo o período ao longo do tratamento. O tempo de tratamento com os antidepressivos, ele varia entre 1 a 2, 3 anos na maioria dos casos. Então, quando eu termino esse tempo de tratamento, a gente faz o que a gente fala de uma diminuição gradativa, ou seja, de um desmame. E aí a pessoa, terminando o tempo de tratamento, após essa retirada gradual, fica bem, vai seguir a vida dele numa boa. Isso é diferente das medicações que causam dependência. As medicações que causam dependência, elas desenvolvem tolerância no meu organismo. O que eu quero dizer com isso? Eu começo com uma dose e eu me sinto bem. Daqui a um tempo parece que essa dose não está fazendo muito efeito, eu preciso tomar 2. E aí eu fico bem de novo, mas aí daqui a um tempo parece que eu preciso mais, aí eu tomo 3, ou seja, eu vou desenvolvendo uma tolerância, eu vou aumentando a necessidade da dose da medicação e quando eu fico sem ela, eu desenvolvo uma crise de abstinência. O meu corpo sente uma falta tão grande daquela medicação que eu tenho sintomas como sudorese, falta de ar, tremores, diarreia, visão embaçada, dentre outros sintomas. As medicações psiquiátricas que costumam causar dependência são as que a gente chama da classe dos benzodiazepínicos, que é o famoso tarja preta que a gente conhece. Diazepam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, alprazolam são alguns exemplos das medicações que causam dependência. Por isso que elas têm a indicação delas, mas nós vamos usar o menor tempo possível para que a pessoa não desenvolva essa dependência. No caso dos antidepressivos, a gente pode ficar tranquilo, a gente não tem essa dependência. Mas aí tem pessoas que falam para mim, poxa Maria Fernanda, mas você sabe que a minha medicação acabou e eu ia passar no meu médico só dali 5 dias, ou eu esqueci a receita, ou eu de repente quis parar do nada o meu antidepressivo e eu passei muito mal, eu fiquei com tontura, eu fiquei enjoado, eu fiquei muito irritado. Isso não configura uma crise de abstinência, e sim, são sintomas decorrentes do que a gente fala de uma retirada abrupta.
Os antidepressivos, quando eles forem ser retirados, nós precisamos retirá-los gradualmente, porque se eu corto, eu estou tomando uma dose, de repente eu paro e no dia seguinte não tomo mais nada, dependendo da meia-vida do antidepressivo, eu posso sim ter esses sintomas que irão remitir, ou seja, que vão acabar assim que eu volto a tomar a medicação. Quem faz uso de antidepressivo, não se preocupem, eles não causam dependência, eles vão regular a química cerebral, você vai usar pelo tempo que o seu médico vai achar adequado e depois desse tempo ele vai fazer uma diminuição gradual até que você vai seguir aí a sua vida tranquilamente, se possível, sem as medicações. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Se você tem mais dúvidas em relação ao uso de antidepressivos, não deixe de tirar com o seu psiquiatra. É importante que você conheça muito bem a medicação pela qual você faz uso e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Até mais!